Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Diogo novamente. Faz um tempo aí que a gente está sem se falar, né? Eu deixei esse tempo aí justamente para vocês conseguirem seguir os passos que eu passei nas últimas aulas. E hoje a gente vai, né, retomar as aulas aí e vamos seguir com o nosso aprendizado, tá bom? Então vamos lá. É, Qual que é a agenda de hoje? O que a gente vai conversar hoje? Sobre o registrato, né? Conforme eu havia passado na última aula, vou explicar para vocês o que é, como que funciona, né? E através disso aí vocês vão entender, né, o porquê dessa ferramenta e como que vocês podem utilizá-la da melhor maneira possível para o benefício de vocês mesmos, tá? Então vamos lá. O que é o registrato, tá? Então, de acordo com o próprio Banco Central, o Registrato é um sistema gratuito, né, administrado pelo Banco Central do Brasil, e ele permite, né, aos cidadãos, ou seja, permite a qualquer pessoa física ter acesso aos relatórios dos seus relacionamentos com as instituições financeiras, ou seja, os bancos e aquelas instituições de pagamento, tá? Além disso, também você tem lá as informações de operações de crédito e de câmbio também, né? Para quem mexe com câmbio, tem também essa informação lá. Esse é o link, tá? Se alguém precisar depois é só me pedir que eu passo para vocês. Então vamos lá. Como que é, né? Primeiro a tela inicial dele, quando você entra, você faz o login com o gov.br. E aí você vem para essa tela. Então, essa tela você tem esses 6 itens, né? Você tem cadastro de cheques sem fundos, empréstimos, financiamentos, as contas e relacionamentos, né? Eu vou explicar cada um deles, tá? O CADIM, né, que é a parte federal, ou seja, se você tiver alguma dívida com alguma instituição do governo ou com a Receita Federal, por exemplo, aparece aí no CADIM as informações de PIX e de câmbio. Então vamos lá. Eu peguei um print de algumas telas para mostrar para vocês. Então como que funciona, tá? Em cada um desses itens é necessário que vocês peçam um relatório. Então você faz a solicitação do relatório, ele gera aquele relatório, né? Dependendo do tipo de relatório, ele gera na hora para você. Você consegue baixar ele e visualizar também na tela. Então aí está um exemplo, né? Eu deixei marcado aqui em cima ó, os itens que ele consulta. E essas siglas são para referenciar cada um desses itens, tá? Então, eu vou explicar cada um deles aí para vocês. Então, vamos lá. Primeiro item, cheque sem fundo, que é o CCF, né, que é o Cadastro de Emitente de Cheque Sem Fundo. Então, quando você tem alguma restrição relacionada a isso, hoje é mais difícil, né, ter, porque já há muito tempo as pessoas não vêm utilizando mais cheques, né? Mas os bancos ainda emitem cheques, você ainda pode utilizar cheques. O problema é você achar alguma loja, né, ou alguém que aceite, mas fica aí o cadastro, né. Então você tem nessa barra aqui na lateral esquerda todos os itens que você também pode ir clicando, né, ou você volta para a home lá que tem aquela primeira tela. E aí se tiver alguma coisa aparece aqui escrito, tá? No caso aí dessa pessoa não tem nada. O próximo item aí é o CCS, que é o relatório de contas e relacionamentos. Então, como que funciona o CCS, tá? Ele é muito útil para você seguir aquele passo que eu indiquei de você manter poucas contas, né? Você cancelar as contas que você não utiliza e ter só uma digital e uma outra conta aí que seja de um banco físico. Então você pode seguir através daí. Então nesse exemplo aqui dessa pessoa, ó, ela tem, né, uma série de contas e aí aparece o início, né, da abertura dessa conta, quando ela abriu essa conta. E você vai ter uma parte que tem o fim. Quando você encerra uma conta, ele aparece aqui também a data de finalização dela. Esses códigos são os códigos dos bancos para o Banco Central. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, pegar o exemplo aqui do Itaú Unibanco. O Itaú, a sigla dele para pessoa física é 341, né? Mas para o Banco Central ele tem esse código 60 701 190. O Banco do Brasil, por exemplo, é 001, mas aqui no sistema do Registrato ele é 000000, tudo zero. Então cada um tem
uma nomenclatura, né, e tem o seu código de referência para o Banco Central. Então isso é muito útil para você entender também as diferenças. Né? Aqui, por exemplo, essa pessoa ela tem no Financeiro e na Nuinvest. Né? No aplicativo você tem tudo como no Nubank, mas você pode ver aqui que foi aberto na mesma data. Ó, e no pagamentos também, no pagamentos IP, que é o que geralmente quando você cadastra uma chave Pix, né, ele aparece escrito dessa forma no pagamentos IP, mas ele tem também esses outros 3 itens que são deles mesmo, né? E aí aparece aí com a data de abertura semelhante, porque quando você abre a conta ele já faz todo esse trâmite de atrelar a sua conta aos demais itens pertencentes a ele. O Itaú é a mesma forma. Tem o Itaú Unibanco, tem o Itaú Financeira, tem o Itaú Card, então são todos do mesmo banco, mas são braços desses bancos. Né? O próximo item aqui, eu coloquei mais um slide para vocês verem que no final da tela ele aparece a quantidade de relacionamentos encontrados, ou seja, a quantidade de contas que você já abriu. Você pode ter mais de um registro para o mesmo banco, tá? Por exemplo, vamos supor que você abriu uma conta, cancelou ela e depois você abriu novamente. Então você vai ter 2 registros para o mesmo banco. Né? Então aqui está no final da lista, geralmente é a data de abertura e a data de encerramento das contas. Né? Então essas contas aqui, essa pessoa já cancelou todas. Né? Provavelmente ela deve estar seguindo aí minhas dicas. Então vamos lá para a próxima tela. Tá? Depois do CCS, você tem o SCR, que é o relatório de empréstimos e financiamentos. Tá? Aqui nessa tela, o que, que você precisa fazer? Você vai colocar o mês de referência. Né? Geralmente você vai colocar 2 meses anterior ao mês atual, tá? Porque ele só pega até o mês anterior, por exemplo. Agora a gente entrou no mês 4, então aqui você vai conseguir pegar no máximo do mês 3. Aqui está trocado, tá? As datas. Então seria aqui o mês 2, aqui o mês 3, que ele pegaria do 2 ao 3. E aí você marca, né, que está ciente com os termos, manda ele gerar um relatório e aí embaixo ele gera um relatório aqui. Eu peguei um exemplo para mostrar para vocês desse, né, relatório do SCR. Então, analisando aqui, essa pessoa ela tem, né, ele mostra aqui os itens sobre as dívidas e outros compromissos financeiros. Então, como que funciona essa parte, tá? É aí que vocês podem ver muitos vídeos na internet falando assim, você está com um prejuízo lá no registrado. É nessa tela que você vai ver essa informação, tá? Que é no sistema de informação de crédito aí do SCR que você vê isso. Então, essa pessoa, por exemplo, aqui em cima ele mostra o mês de referência que você buscou, né, e os totais. E aí ele vai e desmembra aqui e coloca o que você tem de cada um. No caso dessa pessoa aqui, por exemplo, essa parte aqui do Itaú, ele tem esse valor alto aqui, porque provavelmente foi um crédito consignado que a pessoa pegou. Então ele joga o valor total daquela dívida, né? E ele está em dia porque está sendo pago aí mês a mês, provavelmente. Esses outros itens que são valores menores, geralmente são empréstimos de fundo de garantia. Então, quando você pega empréstimo de fundo de garantia ou qualquer outro tipo de crédito com o banco, ele vai constar aqui, tá bom? E aí ele mostra sempre o valor total e mês a mês ele vai decrescendo, né? Ele vai diminuindo à medida que você vai pagando. Se você tivesse alguma dívida aí que tivesse em atraso, ele apareceria aqui vencida, e quando aparece em prejuízo é quando você faz aquela negociação, por exemplo, no aplicativo do Serasa, com um valor menor do que é o total da dívida, ele mostra aqui como prejuízo, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Essa parte aqui também é uma informação interna dos bancos, né? Então, essa parte de crédito a liberar é a critério dos bancos, né? E esses limites de crédito aqui, geralmente, é aquele cheque especial, tá? Então, nesse caso aqui, essa pessoa tem, ó, R$ 100 no Itaú Unibanco, ou seja, a pessoa tem lá um empréstimo consignado e ela tem um limite lá de cheque especial de R$ 100, tá? E aí aparece aqui. Então, é para isso que funciona, tá? Essa é a parte, creio eu, que uma das mais importantes aí do registrato para você consultar e ter as informações de quanto você deve para os bancos somente, tá? Próxima tela, a parte de Pix. Então, aqui você vai ver todo o seu relacionamento relacionado sobre Pix, né?
Então é assim, vamos supor que você tenha registrado aí o seu CPF num banco, o seu número de telefone em outro banco e você tenha registrado 3 e-mails cada um num banco diferente. Só que aí você acaba se perdendo porque você está usando vários bancos e você não se recorda de qual é. Então, você tem duas formas. Você pode, no seu banco atual, você simula uma transferência e você coloca lá a chave Pix, ele vai mostrar de qual banco que é, né, onde está registrado, quando você faz essa simulação. E uma outra forma é você vir, né, no site do Registrato e baixar o relatório, ele vai mostrar tudo o que você tem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a pessoa tem essas chaves que são esses códigos aqui, é a chave aleatória que você gera, né? Então, essa pessoa criou uma na Brasil Card, tem aqui ó, o grupo Restaura Crédito, né? Que esse aqui foi eu que criei. Na CloudWalk. CloudWalk, para quem não sabe, é a Infinity Pay, tá? Banco Inter, ó, Banco C6. Então, esses aqui são, né, as chaves, o nome dos bancos, né? E você tem aqui as informações da conta, ó, a agência, a conta e o tipo de conta que ela é. Se ela é uma conta de pagamento, uma conta corrente, uma conta poupança, tudo isso aparece, tá? E a data em que ela foi criada. Você tem uma outra opção aqui quando você vai na parte de Pix, só que ele demora até 2 dias para ser gerado, que é uma chave, que é uma consulta detalhada. Essa parte de consulta detalhada ela vai puxar, além das suas chaves ativas, ela vai puxar também as chaves que você alterou, que você desativou, né? As chaves que já foram canceladas. Isso é importante se você precisar de uma análise mais profunda aí da sua situação, né? Ou se você tiver algum problema bancário aí numa data muito antiga, você consegue puxar através daí uma evidência, né, de que essa chave era ou não sua naquela época da ocorrência, tá? E a informação do CADIM. Eu coloquei aqui porque o que, que acontece? Tá? Antigamente, na verdade, até dezembro de 2023 era possível você consultar, né, as informações no CADIM através do registrato. E aí, a partir de dezembro de 2023, né, no comecinho de dezembro de 2023, eles alteraram essa regra, então não é mais possível consultar por lá, você tem que consultar o CADIM através do próprio site deles, né, que é esse link aqui, ó, cadim.pgfn.gov.br. O que é o CADIM? É o Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, ou seja, é aquilo que eu falei no começo, se você deve, por exemplo, vamos supor, você fez a declaração de imposto de renda e você tinha que pagar um valor e aí você não pagou. Então ele vai constar aqui, quando você puxar, ele traz a informação, né? Então ele traz seu nome, seu CPF e a sua situação, se está regular ou irregular, tá? E embaixo as informações da dívida. Ele também traz se você tiver algum vínculo com algum CNPJ ou com alguma empresa que não seja MEI, ele traz aqui também, tá? Para informação de MEI, ele não traz a informação. E é isso, tá, gente? O que que você vai fazer depois disso? Continuar fazendo suas movimentações todos os meses aí, conforme eu indiquei, né? De todos os passo a passos das outras aulas. E para a próxima aula, eu estou preparando aí um conteúdo muito importante, que é as ações importantes no relacionamento bancário, ou seja, quais são os itens que você precisa ter com o seu banco para que ele eleve o seu rating e ele confie mais em você. Tá? Então, a gente seguindo né, esses passos todos que eu estou passando aí desde a primeira aula, tá? Nós já estamos na quinta. Você com certeza vai conseguir aí reaver o seu crédito e ter, né, o que é o nosso objetivo aí, que é a nossa liberdade financeira, o nosso crédito com o banco que a gente quiser e que os bancos entrem em contato conosco para oferecer crédito e não o contrário, tá bom? Isso aí, eu adicionei mais alguns itens aí nessa parte, então você tem aí os contatos, né, da Restaura Crédito, o e-mail, nosso site, o Instagram, o número agora mudou, tá? Eu peguei um outro número aí só para Restaura Crédito. O número anterior, se vocês quiserem entrar em contato comigo também, não tem problema. E o nosso canal no YouTube, que esses vídeos aí que eu estou fazendo, eu vou postar lá, tá bom? Então, logo mais eu mando para vocês aí o link para vocês irem acompanhando e poderem assistir.
tanto através do grupo de WhatsApp, quanto pelo canal no YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.